Bem-vindo a mais uma devocional de quarta-feira. E eu queria estar compartilhando com você hoje um texto que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 2 e 3. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Uma coisa que é natural acontecer dentro da própria comunidade, da própria igreja, é que hajam conflitos. Somos imperfeitos, temos as nossas fragilidades, então esses conflitos vão ocorrer constantemente na igreja e a gente tem que ter uma maneira de tratar com eles para realmente resolvê-los da melhor maneira possível, o mais rápido possível, para que eles não tragam prejuízo à comunhão e à própria obra do Senhor. Eu queria citar para vocês aqui, nessa palavra do apóstolo Paulo, pedindo que o seu irmão lá da igreja de Filipos estivesse intervindo no conflito entre Evódia e Sintique. E eu queria te dar 3 aspectos importantes que a gente como igreja deve ter. Em primeiro lugar, o nosso papel, para ajudar na solução dos conflitos. Então ele pede lá no começo do versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, quer dizer, auxiliar a superar o conflito. Então a gente como igreja, quando a gente percebe que existe alguma situação de conflito entre os irmãos, o nosso papel é apaziguar, é trabalhar pela reconciliação e não colocar lenha na fogueira e não tomar partido, porque o conflito, não importa quem errou ou quem está certo, ele traz um prejuízo para a própria comunhão. E o nosso papel ali é realmente ajudar essas pessoas a entrarem numa reconciliação, a resolver o seu próprio conflito. E infelizmente muitas vezes a comunidade não ajuda, fica apenas olhando e não participa pelo menos do aspecto da reconciliação. Se eu não posso falar nada, no mínimo eu vou estar orando para que realmente Deus dê entendimento, dê compreensão e que aquele conflito possa ser logo solucionado, para que a obra de Deus não tenha prejuízo, nem a nossa comunhão com Deus também seja afetada. Então a gente tem responsabilidade naquilo que acontece ao nosso redor como igreja, e assim como Paulo pediu para o irmão da igreja de Filipos, estar cooperando para que o conflito fosse superado, é o papel de cada irmão da igreja também estar fazendo isso dentro aí da comunidade. Segundo lugar, que eu acho muito importante também a gente notar, é que ele vai dizer assim, olha, elas foram muito úteis no trabalho, no trabalho do apóstolo Paulo. E a gente tem que entender que uma coisa que é muito séria é que pessoas em conflito deixam de ser úteis para a obra. Ou então pessoas que estão criando conflito constantemente, elas realmente criam mais dificuldades, criam realmente, em certos momentos, um escândalo, criam uma situação constrangedora. Então, qualquer pessoa que está vivendo em conflito na própria comunidade, com alguém, pode saber que a sua atuação na obra vai ser profundamente afetada. O que parece que Paulo coloca aqui é que elas não estavam nem mais desenvolvendo o serviço da própria igreja. Estavam até desmotivadas de servir. Porque o conflito afeta o nosso coração, tira a nossa paz, tira a nossa motivação. Então a gente tem que entender que é importante realmente a solução dos conflitos para que a obra de Deus não seja afetada. E quando você está em conflito, a melhor coisa que você faz é procurar diante de Deus, com as pessoas, estarem realmente buscando a reconciliação, para que você possa ser útil na mão de Deus, até porque na própria palavra de Deus está dizendo lá, se você for oferecer uma oferta ao Senhor e tiver alguma questão com algum irmão, vai resolver e depois vem me adorar. Então afeta a adoração, afeta de uma certa maneira a própria comunhão da igreja. Então é importantíssimo que a gente olhe para o conflito, por mais que ele vai acontecer, mas que a gente tenha realmente essa postura de procurar a reconciliação. Então você que está no conflito também tem que ter esse papel, essa responsabilidade, tá certo? Para que a sua vida não seja afetada, nem a obra de Deus também tenha o prejuízo por causa da quebra da comunhão dentro da própria comunidade. Em terceiro lugar, eu acho importante que todo conflito ele só tem uma solução, é submissão à palavra de Deus. O conflito acontece porque, de alguma maneira, eu e você ultrapassamos o limite da palavra ou não pensamos num princípio da palavra e através da quebra desse princípio o conflito ocorreu. E aí a gente tem que entender, para que o conflito seja realmente solucionado, pensem concordemente aonde? No Senhor. Então a Bíblia diz, olha, você está em conflito com alguém, vai lá e resolve. E a gente tem que avaliar o que aconteceu à luz da palavra. É impossível que duas pessoas
que tem a palavra como referencial da sua vida, que submete a palavra de Deus, não entre em acordo. É impossível que o Espírito Santo, atuando através da palavra no nosso próprio coração, e a gente realmente ouvindo a palavra e obedecendo essa palavra, que a gente não vai encontrar solução de qualquer conflito. Então, esse é o grande problema. Às vezes nós queremos defender a nossa ideia, o nosso posicionamento, né, uma situação que aconteceu ali, e se você não for a palavra e avaliar o que aconteceu, tudo que aconteceu ali, diante da palavra de Deus, e as pessoas se meterem a ela, dificilmente o conflito será solucionado. Então é na submissão ao Senhor, né, pensando na perspectiva da palavra, na ação do Espírito Santo, que Deus opera de uma maneira extraordinária e resolve os conflitos da nossa própria vida. Diria que a gente pode aplicar isso também na vida conjugal, né? Um marido e uma esposa que são submissos à palavra, que avaliam suas atitudes, né, suas posturas diante da palavra de Deus, com certeza serão quebrantados, serão direcionados e haverá mais comunhão, haverá mais harmonia e os conflitos serão resolvidos com rapidez. Então é isso que a gente tem que entender. Submissão à palavra é fundamental. O conflito acontece porque de alguma maneira eu e você não fomos submissos à palavra. A desobediência, a postura que Deus não aprova, e tudo isso gera a perda da comunhão. A gente sofre quando está em conflito com alguém, a igreja também acaba sofrendo, mas nesse papel todo aqui, da solução do conflito, esses três elementos são fundamentais. Quem está próximo, tentar ajudar de alguma maneira para que esse conflito seja solucionado, orando, né, intercedendo para que se encontre uma solução e não tomando partido de ninguém, porque não importa quem errou, quem começou o conflito, né, aquele que continuou também está errando. Então não é partido de ninguém, a gente tem que tomar o partido da igreja. Segundo lugar, a gente tem que entender que quando a gente está em conflito, a gente tem que ser útil à obra. Nem você vai com o coração puro, ou vai com o coração tranquilo, você não pode nem oferecer adoração a Deus de uma maneira mais direta, porque você está em conflito com alguém. Então a gente tem que lutar para que esse conflito seja superado. E aí também uma coisa muito importante, que a própria Bíblia diz, né, que a gente deve fazer esforço para viver em paz, né? Evitar certos conflitos por coisas pequenas também, porque se tudo for uma questão de criar conflito, realmente fica complicado. Então precisa ter um pouco também dessa perspectiva, que é o princípio bíblico, né? Quando você não se esforça para viver em paz, o conflito vai acontecer de uma maneira mais constante. E em terceiro lugar, a submissão à palavra, que vai avaliar a nossa postura, que vai avaliar a nossa resposta à situação e com certeza vai apontar o nosso próprio erro. E no final a gente vai perceber que nessa questão do conflito entre duas pessoas que não estão se falando ou não estão tendo um bom relacionamento, os dois acabam tendo uma postura errada. E a palavra tem que entrar ali, tem que realmente quebrantar o coração e trazer a comunhão dentro da vida da própria igreja. Então que a gente possa, diante do conflito, na nossa casa, na igreja, primeiro ser instrumento na mão de Deus, para que Deus nos use para promover a paz. Em segundo lugar, se você está envolvido nesse conflito, entenda que isso vai trazer prejuízo para a sua comunhão com Deus, para a obra do Senhor, para a sua adoração. Então é importante que se tenha uma postura de resolver esse conflito por causa do prejuízo que ele traz a cada um de nós. Em terceiro lugar, o conflito é resolvido quando eu e você nos submetemos à palavra de Deus, avaliamos a nossa atitude de acordo com a palavra e procuramos então, diante da palavra, resolver esse conflito para que a nossa vida seja abençoada, para que a obra de Deus continue avançando, o nosso testemunho seja verdadeiro e sincero. Somos pessoas imperfeitas, mas com a ajuda dos irmãos, com a submissão à palavra e com a nossa busca de viver em paz, com certeza os conflitos vão diminuir e aqueles que aparecerem na direção do Senhor, na bênção de Deus, serão superados. Que Deus te dê muita paz para você e te ajude a resolver os seus conflitos na direção dele, na bênção dele, no cuidado dele. Que Deus te abençoe.